Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, e a gente tá aqui com muita chuva, né? Mas estamos aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, para a nossa mudança de vida, aquilo que Ele quer que a gente siga, não é? Ele quer que todos os dias a gente possa entender a palavra de Deus e seguir um pouquinho, né, todos os seus ensinamentos. Então é isso que a gente tenta, é isso que a gente faz todos os dias, quando a gente medita junto a palavra de Deus, não é? Então a gente vai ver agora. Então hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, continuamos em Mateus no capítulo 6 e o versículo hoje é do 19 ao 23. A escolha fundamental. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o seu olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o seu olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje Jesus ele vem nos mostrar, né, essa realidade que caminha sempre com a gente. Jesus vem falar aqui que o desejo dele, o desejo do coração dele para os seus filhos, para nós, era que a gente se preocupasse mais com as coisas do céu. Ou seja, que a gente se preocupasse mais com a nossa vida eterna. O que vai acontecer conosco depois que a gente morre, não é? É uma das coisas que a gente não dá importância, né? Todos nós vivemos mais as coisas da carne, né? A gente vive aquilo que a gente deseja aqui na terra, mas a gente não se importa com as coisas do céu que vai acontecer depois que a gente morrer. Muitos acreditam que vão dormir, que não vão sentir nada, né? Outros acham que já aprontou demais e vai direto para o inferno e já está conformado com isso, né? E Jesus vem dizer: vocês não precisam se preocupar com as coisas da terra, ou seja, bens materiais, tesouros, aonde a traça e o ferrugem vai comer, não é? Vocês não precisam se preocupar com isso, como vocês se preocupam. E, na verdade, a gente é apegado a essas coisas. A gente trabalha, muitos trabalham para juntar, não é? Juntar. Agora, para quê? Eu me pergunto, para que juntar tanta coisa? Não é? Para que juntar tanta coisa se a gente vai morrer? Não é? A gente vai morrer e vai deixar tudo aqui. E lá do outro lado, para onde a gente vai, existe uma vida eterna, um lugar que Jesus guardou para a gente. E a gente precisa caminhar até esse dia da forma que Ele pede, para que a gente possa adquirir paz para onde a gente vai. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir. Mas para mim ganhar a vida eterna, eu preciso fazer essa caminhada. E essa caminhada ela tem que ser feita aqui. Ela tem que ser feita aqui na terra, enquanto eu estou viva, não é? E Jesus vem dizer: vocês ajuntam tesouros para que os ladrões venham e roubem. Jesus fala aqui dos bens materiais, não é? As coisas que a gente costuma acumular.
A gente é tão do inimigo essa coisa, essa coisa de gastar, essa coisa de querer. Quanto mais você ter, você quer, você quer, você quer. Que não tem fim. É uma coisa que não tem fim. Você vê aí, por que muitos não gostam de política? Né? Por que muitos não gostam de política? Porque política, a gente sabe, é uma corrupção triste. Né? É uma corrupção triste. Você tá ali, mesmo que você seja uma pessoa íntegra, se você não viver ali aos pés de Jesus, você perde a sua integridade ali dentro. Porque há ali uma ganância muito grande. E ali a pessoa, ela se destrói ali. Não é? Ela se destrói porque quanto mais ela vai vendo fácil, mais ela vai querendo e mais ela vai querendo. E você vê, ela vai perdendo a salvação. Não é? Chega a um ponto que muitas vezes a gente está cansado de ver, é descoberto, não é? Aí vem a vergonha alheia ali diante de todos, em rede nacional, mostrando, não é? As safadezas que fazem. Então, por quê? Porque se preocupam demais com a vida aqui na Terra. Eu quero ter uma vida boa, né? Eu quero ter tudo que eu mereço. Nem que isso seja de uma forma errada, de uma forma ilícita, errada. Né? E Jesus vem dizer, por que vocês não se preocupam com a vida eterna? É uma vida que vocês não vão morrer mais não. Vocês não vão morrer, mas vocês vão sentir as coisas. Se você for para o inferno, você vai sentir o queimor do inferno na sua alma. Se você for para o céu, você vai sentir a paz para séculos sem fim. Amém. Não é? Então, é disso que Jesus fala. Vocês não estão nem aí para querer adquirir essa paz. Porque já nessa terra a gente experimenta um pouquinho do inferno. Não é? É problemas, é doença, é desemprego, é decepção, é sofrimento, sofrimento e sofrimento, não é? Ai de nós se a gente não tivesse a oportunidade de morrer para que cessasse tudo isso. Você vê, você chega na velhice, para as pessoas que chegam, é doença, é sofrimento, não é? Claro que a gente sabe que é consequência nossa mesmo, consequência da vida que a gente levou, da forma como tratamos o outro, não é? E tudo isso lá no final da vida vem essa questão aí da doença, né? Do sofrimento. Verdadeiramente, se a gente for analisar direitinho, a gente não liga para essas coisas de morte. A gente não quer saber o que vai acontecer com a gente. Não é? É tão provado que a gente vive pecando, a gente peca consciente do que a gente está fazendo, porque a gente não tem medo de inferno. Muitos até acreditam que nem vai, que já está salvo. Não é? Porque existe uma promessa, Jesus morreu por isso, para que a gente se salvasse. Mas aqui na terra, ninguém quer fazer o que Jesus pediu, o que Deus deixou, que é os mandamentos. Não é? E em todo canto da palavra a gente vê. Precisamos seguir os mandamentos de Jesus. Mesmo que a gente caia lá na frente, mas a gente tem que levantar. Por quê? Porque você tem que ter um objetivo e esse objetivo tem que ser o céu. O limite para o ser humano tem que ser o céu. E Jesus vem dizer, vocês se importam, vocês juntam traças, não é? Ele dá esse nome de traças, por quê? Porque são coisas que acabam, são coisas que mofam, são coisas que ficam podre, não é? Muitos têm um guarda-roupa, têm um closet cheio de sapatos, de roupas que nem usa, não é? E muitas vezes você percebe, quando a gente tem um calçado guardado muito tempo, ele vai se diluindo dentro do guarda-roupa ali, ou dentro seja lá de onde for, da sapateira lá que você tenha. Ele se dilui do nada. Muitas vezes você diz assim, nossa, eu só usei esse sapato uma vez.
O sapato está todo descolado, o sapato está se esfarelando, por quê? É traça. Tem muito, você vai deixando aqueles para trás e você vai comprando outros. Mas tem um detalhe, você não doa, não é? Por quê? Porque você tem o apego. Aí Jesus vem dizer, se vocês tivessem um apego à vida eterna, assim como vocês têm, as coisas materiais, estava todo mundo no céu. Todo mundo. Né? Porque todo mundo estava seguindo direitinho, né? Todo mundo estava ali, ó, seguindo à risca a tarefinha de casa. Mas não é bem assim. Então hoje a gente tem que levar isso aqui para a nossa vida. Vamos observar aonde é que a gente está colocando mais o nosso coração e o nosso olhar. Aqui na palavra Jesus ainda fala do olho. Se o teu olho ele tá sadio, todo o teu corpo tá sadio. Mas se o teu olho estiver se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo vai estar doente. Vai estar doente. Então é essa a visão. Quando Jesus fala do olho aqui, o olho doente, é a nossa visão. Quando eu só olho para os bens materiais, quando eu só olho para o trabalho escravo, que eu mesmo me escravizo, né? Muitas vezes eu sou o dono do meu trabalho, muitas vezes eu sou o meu próprio patrão, mas eu me escravizo. Eu deixo a minha família muitas vezes de lado, né, para trabalhar. Já tendo uma vida estável, já tendo uma vida tranquila, que não precisa correr. Mas eu preciso de mais, eu tenho que ter mais. Isso eu não estou ligando para mais para minha família, eu não tenho lazer para com a minha família, eu não tiro férias, porque eu não posso tirar férias, não é? Eu escuto tantas mulheres que reclamam, que dizem assim, nossa, meu marido diz, eu não posso tirar férias. Não posso tirar férias porque quem vai trabalhar nesta casa? E já tem um grande patrimônio já construído, que dá para sobreviver com a família. Muitas vezes os filhos pedem, né, nas férias, os filhos passar férias, passear, né? Não quer saber, ou seja, está perdendo. O tesouro que está no coração desse povo não é o amor, não é a família, não é a obediência a Deus, mas o interesse no dinheiro, na ganância, né? Na ganância. Então, o tempo vai passando, aquela criatura, ela vai morrer. E quando ela morrer, ela não tem muita coisa para encontrar do lado de Jesus. Ela não tem, porque aqui ela não construiu nada. Nós precisamos construir o nosso caminho até a morada que Jesus preparou para nós. A gente precisa se importar mais com a nossa salvação e não com bens materiais. Precisamos ter algo separado ali, precisamos, mas nada que saia do nosso controle. Nada que saia do nosso controle, nada que me afaste da família, me afaste de viver e eu viva cegamente para aquilo ali, não é? Ah, eu tenho um carro bem aqui, mas eu quero comprar um outro carro, então eu tenho que trabalhar mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar de domingo a domingo. Eu preciso comprar este carro. Jesus não quer isso, entendeu? Porque você tem o seu carro. Você só precisa de um carro. Você não precisa de 2 carros, né? Você não precisa. Ah, é investimento. Ok. Então vamos investir, né? Então vamos investir. Então você vai investir seu dinheiro em casas, casas de praia. Você vai, mas contanto que você siga a palavra de Deus, contanto que você siga o caminho que Ele quer para que Ele lhe dê a salvação, para que você possa viver a eternidade com Ele, né? Porque quando a gente começa com o nosso olhar doente em cima das coisas materiais, a gente fica egoísta. A gente não quer que as pessoas toquem nas nossas coisas. É um ciúme doentio por uma merda de um carro,
é um ciúme, uma raiva, ninguém pode tocar nas minhas coisas, né? Então a gente já começa a deixar de ser uma pessoa de Deus para ser uma pessoa de Satanás, né? Porque a nossa visão ela tá doente, como Jesus diz. Então todo o nosso corpo ele passa a ficar doente. Agora, quando eu tenho uma visão espiritual, quando eu tenho uma visão das coisas de Deus, eu não vou agir dessa forma. Eu posso até ter meu patrimônio, eu posso ter as minhas casas, meus carros, não é? Mas uma necessidade, se for preciso eu vender um daqueles carros, eu vou vender. Numa necessidade, se eu precisar, era isso que Jesus queria. Se eu precisasse vender uma das minhas casas, eu ia vender. Um dos meus terrenos que eu tenho. A gente anda por esse mundo de, meu Deus, é tanto do terreno, é tanta da terra abandonada. Tudo tem dono, mas não chega nem junto. Aí morre, aí herda, outros herdam. Os que herdam não vão lá, não é? Mas não tem coragem de pegar um pedaço daquilo ali, sabe? Fazer uma doação para as pessoas que não têm. Não tem coragem. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então passa a vida todinha nessa, né? Nem procura mudar, nem encontra Jesus na vida para poder existir uma mudança, porque só existe uma mudança para o ser humano quando se encontra Jesus Cristo, não é? Porque a gente entende a palavra e a gente muda, não é? E vai vivendo a vida desse jeito, não é? Muitos destroem as suas famílias, não é? Por quê? Porque não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não é? Muitas vezes não vem almoçar em casa porque precisa ficar lá. Muitas vezes está lá comendo nas pressas porque precisa ficar lá, não é? E aí? Camarada, tu vai morrer e não vai ficar num lugar muito bom não, vice? Não vai não. E Jesus diz, se importe com o que é santo, se importe com a vida eterna que eu tenho para você. Se importe, queira me conhecer, queira conhecer a minha palavra, enquanto há tempo para você, enquanto você está vivo na terra, né? Então hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre isso na nossa vida, né? O que é que a gente anda se apegando tanto? Qual é a minha situação dentro da minha família, né? Mais ainda os homens, né? Que os homens é que geralmente trabalham mais e constrói, né? Esses patrimônios aí. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha família? Será que eu estou tendo tempo com a minha família? Eu estou tendo tempo com a minha esposa? Eu estou tendo tempo com os meus filhos? Muitas vezes, um feriado, ninguém tira um feriado. Não, não pode de jeito nenhum, né? De primeiro a gente via, né, os feriados, pelo menos os santos, feriados santos, ninguém trabalhava. Hoje ninguém respeita. Todo mundo trabalha para movimentar a economia do país, não é? E as coisas vão ficando para trás. O respeito vão ficando para trás, não é? E dentro da família, a família vai ficando para trás. Por quê? A vida é essa, construir. Você pode ver, é difícil. É por isso que Jesus diz em uma das passagens, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Por quê? Eles ficam egoístas, eles não ajudam. Existem pessoas que ajudam, tá no caminho certo. Existem pessoas que sabem lidar com o seu patrimônio, sabem lidar com a sua empresa. Existe muita gente que sabe dividir as coisas. Existem pessoas que não são apegadas. Tem patrões aí que nem de férias saem, com medo de deixar as coisas na mão de terceiros.
Não deixa. Não é porque o apego é muito grande. Não é? E Jesus diz assim, tu tá apegado a tudo isso que tu vai deixar. Tu pode dormir e não acordar mais. Tu pode sair de casa e ir trabalhar lá na tua empresa tão querida, tão amada, né? E tu pode morrer no caminho. Agora, chegando diante de mim, o que é que tu tem para me oferecer? Porque eu vou ver bem aqui a tua vida, né? Eu vou ver a tua vida aqui, né? Como tu viveu lá embaixo. E aí, vai encontrar o quê? Vai encontrar nada, só vai encontrar uma pessoa que não viveu com a família. Por quê? Porque só pensava em dinheiro, né? Uma pessoa arrogante, prepotente, muitas vezes que humilha as pessoas, né? Porque a gente só conhece o ser humano quando se dá poder a ele. E assim sucessivamente. Então a gente precisa analisar. Nós que viemos aqui, a gente abre a palavra todos os dias, a gente reflete um pouquinho da palavra de Deus, não é? As pessoas que entendem a palavra de Deus, a gente precisa analisar onde é que está o nosso apego. Porque a partir de hoje eu quero me apegar às coisas do alto. Então, se eu já vivia querendo mudar um pouquinho todos os dias, eu vou querer mudar mais ainda. Mais ainda. Entendeu? Se eu tenho apego a alguma coisa, tem gente que tem apego a nada. Eu falei aqui, eu citei pessoas ricas, pessoas que têm carro, pessoas que têm bens materiais, casas, carros, né? Mas tem gente que é apegado a nada, né? Tem gente que é apegada a porcaria, coisas sem valores. Muitas vezes é capaz de matar um se pegar, né? Se pegar, porque não pode de jeito nenhum. Jesus diz assim, desapegue dessas coisas. Isso tudo vai ficar aqui. E se você morrer hoje, você deixa casa, carro, deixa tudo. Você não vai ter nada. Né? Eu não entendo a ganância do povo como é em relação a bens, não. Eu queria entender, desde novinha que eu gostaria de entender uma coisa dessa, porque eu vou dizer, né? Eu não sei para que tanta briga por causa de terreno, por causa de carro, por causa de casa. Porque eu preciso ficar com mais, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter aquilo ali. Para que isso, criatura? Tu pode morrer e nem herdar nada. Não dá nem tempo de tu herdar nada. Tu pode herdar hoje um pedacinho da casa da tua mãe, um pedacinho de alguma coisa. E amanhã tu nem usufruir, não dá tempo nem tu gastar o dinheiro ali. Da parte. Tu morrer. E aí? Ficou para quem? Para os outros, né? Muitas vezes você vê muito... Esse caso de casamento mesmo é uma coisa séria, né? Muitos casam por interesse, né? Muitos casos, eu acho difícil hoje em dia existir amor de verdade mesmo para se casar sem interesse nenhum. Eu acho difícil. Hoje em dia é difícil você colocar alguém dentro de casa, porque se você tiver algo, a pessoa com 1 ano já quer tomar posse. Não, se a gente se separar, metade é minha. Quer dizer, tu soa a vida inteira para construir, para chegar um bonitinho, lindo de morrer, né? E querer ficar com as tuas coisas, né? Aí você diz assim, por quê? Porque as pessoas, elas agem dessa forma, não é? Elas não pensam, Jesus quer dizer assim, elas não pensam que elas vão morrer e vão deixar, não é? Muitas vezes você se une com a pessoa não tem nada, vocês constroem aquilo ali junto. Não precisa ser patrimônio, coisa grande não, mas você constrói, você tem sua casa, você tem seu carro, não é? Muitas vezes você tem condições de viajar, não é? Não tá bom, né? Não tá bom assim. Quando os dois constroem junto, separou,
É mais do que justo que cada um tenha a sua parte, construído junto. Mas muitas vezes não constrói junto. Chega com a coisa já feita, né? E quer, e vai para a justiça, e quer tirar até o último fio de cabelo que a pessoa tem. Né? Agora, para quê? Né? O tempo que você está ali, eu acredito assim, eu acredito que antigamente não existiam essas coisas. Antigamente as pessoas, elas casavam, né? Nossa mãe, nosso pai, nossos avós, eles casavam por amor de verdade, entendeu? Então não existia esse medo de um herdar o que era do outro, não. Sabia que o que era de um era de outro. Isso sim é um verdadeiro casamento. Por quê? Porque ali a pessoa, ela não queria viver sem o marido e nem o marido sem a esposa, não. Somente para herdar as coisas do outro, não. Não é? Porque se você está usufruindo ali do que o outro deixou, sem a presença do outro, eu penso assim, não vale de nada. Quando verdadeiramente existe um sentimento chamado amor, não vale de nada, né? Não é mais a mesma coisa eu ir para minha casa de praia sem o fulano. Eu não é mais a mesma coisa eu ir viajar sem o fulano. Não é mais a mesma coisa eu ir uma festa sem o fulano. Então, falta uma coisa importante, não é? Então, para que eu quero herdar tudo aquilo ali? Ser dona ou dono de tudo aquilo ali que a minha esposa deixou? Então, não é amor, é interesse, né? É interesse, né? Ah, eu preciso garantir aqui até o resto da minha vida. Não sabe nem quanto tempo vai viver, né? Muitas vezes cai doente, não vive com aquilo, tudinho, aquela brigalhada todinha que acontece na justiça. O camarada não desfruta de nada. Por quê? Porque adoece, cai em cima de uma cama e não consegue, né? Principalmente quando é assim, usufruído de forma errada. E Jesus vem dizer assim, e tudo isso o tempo passando. Aí o tempo passa, vai chegando o dia da tua morte, vai se aproximando e tu não tem nada para levar para Jesus. Não entendeu nada disso aqui, não vivenciou nada da palavra de Deus, do que ele desejou. Ah, Senhor, mas eu quero a vida eterna, viu? Aquela morada lá que o Senhor prometeu, eu tô aqui para receber, viu? O Senhor sabe que eu sou pecadora, né? Mas eu quero o meu lugar. Quero o meu lugar lá no céu, que eu não quero mais sofrer, porque lá na terra eu sofri demais. E é bonitinha. E é. Pode pegar o beco. Pega o beco, que o lugar é aquele ali, ó. Queimar no inferno, né? Porque tempo teve de se converter, tempo teve porque gente na terra tem demais, profetas, pastores, padres, pessoas, pregadores, pessoas que entendem a palavra, que vai falar, tem gente que não quer nem ouvir, principalmente gente rica, é que não quer nem saber, tem gente que, olha, deixa eu quieta, não quer nem saber de nada com nada. Já conquistou o que queria na vida, eu quero lá saber de conversa de crente. Quer saber de crente querendo me converter. Vá para baixo da égua aqui. Eu já tenho Jesus aqui, ó. No meu peito, aqui. Jesus tá aqui, ó. Né? Aí Jesus vem dizer assim, esqueça, meu filho, esqueça essas coisas daí da terra. Não construa mais nada, não. Você já tem coisa demais, né? Eu vou te levar, tu não vai levar nada. Até a roupa que tu vai, que vão vestir em tu, vai se acabar na terra. Eu quero saber daqui de dentro. Limpe o seu olhar carnal, coloque o olhar espiritual nas coisas que você vai ser bem-sucedido, não é? Você vai ser bem-sucedido, porque quando a gente está olhando errado, quando a gente está olhando com soberba, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Todo o nosso corpo ele está chagado. Jesus vem dizer, eu preciso ter um olhar diferente. E eu só consigo esse olhar diferente se for através das coisas de Deus.
né? Através das coisas de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela casou muito bem com um homem, coroa já, né? Ela casou muito bem e ele deixou ela muito bem, né? Deixou ela muito bem, deixou umas coisas para ela e ela ainda entrou na justiça para fazer confusão com os filhos, os próprios filhos, né? Sobre as coisas que ela tinha, né? Tudo que ela tem, ou seja, ela dizia que amava ele, né? Como nunca. Ele faleceu e ela ficou ali, bem colocada, né? Deixou uma casa muito boa, deixou dinheiro para ela, né? Se ela quisesse refazer a vida, ficou aposentada dele, né? Porque usufruiu de muita coisa boa com ele, de festas, viveu, foi muito feliz, na verdade, com ele. Então, ela não ficou desamparada, ela ficou com uma casa, ela ficou com a pensão dele, que era uma pensão boa, que dava para ela pagar um plano de saúde para o resto da vida, viver bem, ter uma velhice bem, mas não, ela foi, ou seja, ela não queria perder ali a vida que ela teve com ele, né? Casa de praia, tudo ali próprio, né? Mas ela não teve tudo, ela não ficou com tudo, né? E aí, por quê? Porque era segundo casamento, segunda união, né? Ele era viúvo quando ela casou com ele. Mas ela não aceitava o que ele deixou para ela, né? Essa criatura ia viver com mais para quê? Já com uma idade avançada, né? Uma idade avançada. Não dirigia, dependia dos outros para dirigir. Ia para onde sozinha, né? Ia para onde? Colocar um chofé, colocar um motorista para estar andando com ela. Ela ficou bem, ficou com o carro, ficou tudo. Mas cadê? Cadê a saúde? Cadê? Ficou idosa, ficou sem ter ninguém. Por quê? Porque a pensão da pensão dela era uma pensão que dava para ela viver. Pagar um plano de saúde, viver bem, comer bem, tinha casa, tinha um carro, mas cadê? Se ela fosse pagar ali, motorista, todas as mordomias que ela tinha, o dinheiro dela não ia dar para ela viver bem, entendeu? Então ela tinha que escolher, ou eu vivo mais uma vida mais simples, né? Ou eu saio gastando tudo que ele deixou, depois ia ter que vender casa, ia ter que vender carro para viver na mordomia que vivia com ele, né? E Jesus vem dizer assim aí: para que juntar tanta traça? Agora eu pergunto, a fulana tinha se convertido, a fulana era uma pessoa de igreja, era uma pessoa que estava procurando sempre a Deus? Não, não. Muito pelo contrário, era uma pessoa que não acreditava em Deus. Então é isso. Então hoje a gente vai refletir sobre isso, né? No que é que eu estou me apegando, né? Eu preciso desapegar dessas coisas materiais daqui. Eu preciso limpar a minha visão e enxergar as coisas do céu. Enxergar a palavra de Deus para que eu caminhe até o que é importante para mim e para Jesus, é a minha salvação. Então hoje a gente vai correr atrás, né, da nossa salvação, do nosso caminhar. Eu quero caminhar, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.